Eu me chamo Samari, tenho 35 anos, eu sou enfermeira e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre a história do meu pai em relação ao câncer de próstata. O meu pai era uma pessoa muito conhecida, ele nasceu e se criou aqui em Bacabal. Ele era um paizão, era um amigo muito presente, era um pai que não media nenhum esforço para fazer alguma coisa. Uma pessoa assim, de um amor imensurável. Um avô muito presente, a minha filha teve a oportunidade de conviver com ele. A gente descobriu a doença dele em 2006, após muitas insistências que ele fosse procurar ajuda. Ele era uma pessoa que se automedicava e daí, um certo dia, a minha mãe acabou encontrando roupas sujas de urina e ele acabou dizendo que ele não conseguia mais segurar, ele não conseguia mais controlar. Aí a gente começou a pressioná-lo para que ele fosse procurar o atendimento. Até que a gente fez os exames, o primeiro exame, que foi o PSA, já deu uma alteração muito grande, deu aí 90% de chance de ser o câncer de próstata e a gente passou para os exames que iam confirmar o diagnóstico. Daí a gente ficou aguardando o resultado, que saiu uns 3 dias depois, após a minha colação de grau. Então, assim, foi um ano de conquistas e de tristezas pra gente, porque a gente já descobriu a doença num estágio muito avançado. Nós achamos por bem não informar a gravidade do problema dele, então acabou que eu e minha mãe ficamos com esse segredo e depois de um ano chamaram ele novamente para fazer a cirurgia, que foi com muita luta que nós conseguimos convencê-lo que ele fizesse a cirurgia. A gente sabe dos riscos que ele correria, a gente poderia perdê-lo durante a cirurgia, mas foi tudo bem. Ele, a partir daí, começou a tomar medicações apenas que diminuíssem o tumor. Depois da cirurgia, passaram-se aí 3, 4 anos, a doença ela começou a se manifestar de forma bem severa. Ele começou a se queixar de muitas dores ósseas e ele já não conseguia mais controlar a urina. Foi piorando, na verdade, o quadro. Ele usava uma espécie de dispositivo para segurar em uma bolsinha lateral, que ajudava na coleta de urina. Ele não quis ficar sondado. Em momento nenhum ele não quis a sonda, ele não queria esse sofrimento. À noite ele usava fraldas para dormir e eu e a minha mãe sempre ali. Eu já havia casado, minha filha já havia nascido e com o nascimento dela a gente percebeu que ele teve uma melhora. Até que em fevereiro de 2012 ele em casa caiu, se movimentando, se deslocando de um cômodo para outro. Ele ficou acamado, passou 21 dias. As dores aumentaram porque começou-se a disseminar mais o processo do câncer. Infelizmente, no dia 16 de março, ele acabou vindo a óbito. E a partir da perca dele, começou várias sensações. Para mim foi muito difícil passar a informação para minha mãe, ver os médicos lutando, tentando ressuscitá-lo, porque ele ainda foi para o hospital, ainda a gente levou na quinta-feira e na sexta-feira de manhã, às 6 horas, eu lembro que eu passei a noite debruçada nele e quando eu acordei, por uma pessoa me chamando, dizendo, olha, teu pai está parando. As meninas já chamaram a equipe médica, já veio, tentou reverter a parada, né, que ele estava tendo, mas infelizmente não surgiu muito efeito. Minha mãe, assim, ficou muito angustiada, minha filha de 3 anos sentiu muito. Por ser uma criança, assim, ela sofreu muito, né? Pra gente foi muito difícil, porque ele era uma pessoa extremamente presente na nossa vida. Então, a gente lidar com a ausência dele, mesmo hoje, 6 anos depois, como a gente vem lidando, é muito difícil. A
gente sente muita saudade, a gente sabe que onde ele está, a dor, o sofrimento, tudo que ele sentia passou. Mas infelizmente, cada ano que passa, cada dia que passa sem ele, a gente sente cada dia mais essa falta dele. E a lição que a gente tira a partir desse momento, a gente demorou muito a descobrir a doença, ele demorou a procurar, a gente sabe que é importantíssimo o paciente ele tomar essa atitude, o homem tomar essa atitude. A gente sabe que a nossa sociedade é cheia de preconceitos. Então, o meu pedido é esse, para que os filhos conversem com os pais conversem com os filhos, para que eles procurem um médico, incentivem fazer os exames de rotina anualmente, para que a doença ela possa ser diagnosticada de forma precoce, ser tratada e daí que possa aproveitar ao longo da vida, não sofra o tanto que o meu sofreu, no caso, por conta da doença, mas que ele possa viver bem